Bom, vamos então hoje para a parte final da história de Sansão. Mas antes gostaríamos de situar você na história, segundo a cronologia da Bíblia em ordem cronológica. Se você tiver uma Bíblia em ordem cronológica aí, você pode procurar na página 317, meu povo. E quero mais uma vez pedir a você, olha, deixe o like, compartilha, me ajude a chegar a 1000 inscritos, para que eu possa fazer lives pelo smartphone. Eu só posso fazer quando chegar a 1000 inscritos. Eu não ganho nada com isso. Meu canal é configurado como sem fins lucrativos. Por isso você pode ver os vídeos sem aquela interferência chata, terrível, de anúncios, né? Então, vamos lá. Queridos, para quem não tem Bíblia em ordem cronológica, vai ter que procurar Juízes capítulo 16, no versículo 23 e seguindo. O título é A Morte de Sansão. E já no título aqui da Bíblia em ordem cronológica, diz que isso aconteceu no ano 1074, 1074 antes de Cristo. Diz também que Sansão morreu com 52 anos. Antes, porém, da leitura, que está em Juízes 16, verso 23, seguindo, eu vou fazer algumas observações para que você fique bem situado aqui cronologicamente e não tenha problemas de entendimento com relação à narrativa, né, aos comentários que eu irei fazer posteriormente. Bom, nesse ano 1074 a.C., nós sabemos que Samuel está com 41 anos. Por quê? Bom, Sansão tinha 11 anos mais do que Samuel. E se Sansão está com 52, logo Samuel está com 41 anos. E vamos voltar aqui na narrativa ao ano 1126 a.C., que é o ano do nascimento de Sansão, e assim você soma, dá para comprovar que realmente esse ano aí ele está com 52 anos. Nessa época, nesse mesmo ano, Jessé, aquele que pai de Davi, na verdade já está com 82 anos, tá? Jessé, pai de Davi, está com 82 anos. O Saul vai estar com 31 anos. E deixa-me ver. Sim, então fazem 20 anos que ali com os seus filhos morreram. E naquele problema lá dos filisteus, né, que eles tomaram a arca, passaram 7 meses com a arca, e aí devolveram a arca depois de muitos juízos de Deus. Vocês podem ver nos vídeos anteriores. Eles devolveram a arca com algumas imagens, né, algumas estatuetas de ratos e hemorroidas, tumores, né, para que o Deus de Israel parasse de castigá-los, tá bom? E o questionamento que eu faço, o primeiro questionamento que eu faço é: onde é que foram parar essas estatuetas de ouro? Que chegaram em Bet-Semes em cima de uma carroça, né? Levado por 2 vacas que tinham crias novas. O negócio assim, era para não dar certo, sabe? Os caras fizeram assim: olha, se as vacas saírem adoidadamente para qualquer lado aí, tal, foi um acaso isso tudo. Mas se elas forem na direção da terra de Israel, então foi o Deus de Israel que nos afligiu. Nós vemos aí, vejam os vídeos anteriores aí, você vai entender o que eu estou comentando agora. Então a arca chega em cima de uma carroça, tá? Diz a Bíblia que eles pegaram a carroça e fizeram lenha e sacrificaram as vacas em holocausto ao Senhor. Aí a Bíblia só narra assim, surpreendentemente, a Bíblia só narra que uns homens de Bet-Semes, uns curiosos, foram olhar lá dentro da arca e o Senhor matou 70 deles. Eles, já desgostosos, com medo, não, peraí, quem é que vai subsistir com um Deus tão santo como esse? Chamou o pessoal de Kiriat Jearim, que está a 13 quilômetros, né? 13 quilômetros de Bet-Semes, tá certo? E aí, qual é o questionamento que eu faço, meus queridos? Onde é que foi parar as estatuetas dos ratos, das hemorroidas? Era tudo de ouro. Ninguém fala mais nisso. Provavelmente o povo de Bet-Semes se apossou disso. A liderança se apossou disso, né? E aí eles disseram, já que morreu tanta gente, vamos chamar o pessoal de Kiriat Jearim. Eles chamaram e disseram: olha, os filisteus devolveram a arca. Vem aqui buscar para vocês, que ninguém quer arca aqui não, porque morreu 70 homens. Ora, pegaram as estatuetas de ouro, pegaram as, né, que os filisteus mandaram, e provavelmente foram procurar mais ouro onde? Dentro da arca. O Senhor os matou porque olharam para dentro da arca. Nós sabemos que o que tinha dentro da arca era a vara de Arão, né, de amêndoa, o bastão de Arão, provavelmente cortado ao meio, estava ali dentro, as pedras da lei e um pote com maná que eles colheram no deserto. Mas quando eles quiseram olhar para dentro da arca, o Senhor os matou, tá? Então, ninguém falou mais sobre essas estatuetas de ouro. A ambição do homem é tanta que assim, eles não respeitam o sagrado
eles querem de alguma forma lucrar, seja com a desgraça de alguns, seja com as finanças de outros, com a bênção, a abastança de outros. O negócio é se dar bem, né? A gente sempre diz assim que essa expressão se dar bem está muito ligada ao brasileiro, mas não é só brasileiro, em todo lugar do mundo. O ser humano é sempre ser humano, é a mesma coisa que compõe a gente, todo mundo quer se dar bem. E aí o que aconteceu foi isso. Então agora são passados 20 anos, fazem 20 anos que a Arca de Deus não retornou para Siló, ela não está no tabernáculo, são 20 anos. Os questionamentos que eu faço são esses. Olha, se Samuel, que era o sacerdote, e que agora também é juiz, né, e já era profeta, esse tripézinho aí do, né, governo, né, profeta é o governo, tá? O sacerdote é o que sacrifica, e o juiz, né, quem julga as causas do povo. Por que o Samuel não está também em Siló? Samuel mudou de lugar, não está mais lá em Siló, está em Ramá. Que coisa interessante a gente anotar. Outro questionamento. Que fim levou o tabernáculo? Será que ainda existe? Claro que existe. Mas como é que está o funcionamento? Será que tem só alguém vigiando, como estão vigiando a arca? Sabe, são momentos na história que a gente não consegue discernir o que está acontecendo. Né? Os utensílios do tabernáculo, a arca está fora do tabernáculo, está sendo vigiada por outra pessoa. O sumo sacerdote morreu, seus filhos morreram, mas tinha Samuel para dar seguimento, e Samuel não está ligado a essa questão sacerdotal, está trabalhando agora só como juiz, né? Mais como juiz. Essa parte sacerdotal não é narrada na história. Se ele está fazendo obra sacerdotal, então, mas não foi narrada aqui. Bom, a arca está na região de Kiriat Jearim, que está entre Bet-Semes e Jerusalém. Bet-Semes está a 23 quilômetros, a 23 quilômetros de Kiriat Jearim. Está a sudoeste, né, de Kiriat Jearim, tá certo? E Jerusalém está a 17 quilômetros de Kiriat Jearim. A arca chegou em Bet-Semes, depois foi lá para Kiriat Jearim, que está a 17 quilômetros, né, a leste, sudeste, né, de Kiriat Jearim, da Jerusalém, a 17 quilômetros. Ou seja, do lado direito, no mapa, do lado direito, está Jerusalém a 17 quilômetros. A leste, na parte sul. Sudeste. E na parte oeste, no sudoeste, está, no caso, a Bet-Semes. Queridos, nós precisamos compreender, Kiriat Jearim é a cidade das moitas ou das florestas. Anteriormente ela fazia parte das cidades que pertenceu aos gibeonitas. Lembra daqueles caras que se disfarçaram de alguém que vinha de longe para entrar em aliança com o povo de Israel na época do Josué? Pois é, os gibeonitas, os heveus, era quem dominava aquela área, e ali está entre o território de Judá, né, Caleb, Judá e Josué, e Benjamim, irmão José mais novo, né? Na verdade, Efraim e Benjamim, né? O Senhor disse que iria julgar a casa de Eli e iria tirar dele esse direito de estar julgando o povo. Por quê? Porque ele tinha sido infiel, ele estava honrando mais os filhos do que a Deus. E o Senhor diz uma palavra parecendo com a que ele vai posteriormente falar com relação a Davi. Só que aqui ele fala com relação a Samuel. O Senhor diz: olha, eu escolhi um sacerdote que é segundo o meu coração e que vai servir ao meu ungido diante de mim, ao meu rei ungido diante de mim. E isso referindo-se a Samuel. Porém, Samuel não está exercendo sacerdócio. E se está, não está aparecendo aqui na história. Tá bom? Quem sobrou da casa de Eli foi amaldiçoado. Quer dizer, todos iriam morrer ainda jovens. Tá ok? É isso aí. Então, são 20 anos passados desde aquele evento da arca e a situação é essa daí. Nós vemos aqui como é difícil também conciliar aquele tripé que eu falei, né? Sacerdote, juiz e profeta. Moisés era essas três coisas, gente. Moisés falava boca a boca com Deus, ele era profeta. Ele era quem julgava as coisas do povo, então ele era juiz. E ele era quem fazia o sacrifício, ele era sacerdote. Ele passou o sacerdócio para Arão. Ele estabeleceu um monte de juízes, né? Por conselho do sogro dele, Jetro. E aí ele ficou só com a parte de falar com Deus ali, a parte profeta. Porém aqui o Samuel, o Samuel parece ser, pelo menos pela história, ele é profeta, ele já exercia sacerdócio, mas agora, na história, nesse momento, ele atua simplesmente como juiz. Porque a história não fala do que ele fez como profeta até agora. Posso ir para frente, tá certo? Até agora não fala, a história não está narrando o que ele tem feito como sacerdote. Depois nós vamos ver mais alguma coisa. Agora nós chegamos ao final da história de Sansão. E antes que ler o texto, está lá em Juízes 16, verso 23, eu quero dizer para você algumas observações que ficaram. Por exemplo, no último vídeo, eu coloquei uma foto e eu coloquei assim: o que tem de errado nessa foto?
Aí tinha a foto da Dalila com uma tesoura, uma faca, querendo cortar ali as 7 tranças do Sansão. Bom, o que tem de errado ali? O texto não diz que foi a Dalila que cortou. O texto diz que ela chamou um homem para fazer isso, para cortar as tranças do Sansão, tá bom? Mas em todos os filmes, em todo lugar, o que a gente vê é a Dalila cortando a trança, o cabelo de Sansão. É mentira. O problema é que a gente vê nos filmes um negócio que não é verdade, segundo a narrativa bíblica, e aquilo fica na cabeça da gente como se fosse uma verdade. E quando a gente vai para o texto bíblico, é um desafio a gente ter que conciliar uma coisa com a outra. Bom, mas não foi Dalila que cortou? Que é isso? Então, que ali, for mentira, é um negócio... Filme é filme. O pessoal tem que fazer alguma coisa de alguma forma para ficar emocionante, aí distorce, né, o que está escrito. Tá bom? Então, o segundo ponto que eu quero falar sobre Sansão é que as mulheres por quem ele se apaixonou, a narrativa da história dele fala de 3 mulheres, né? A primeira, aquela que foi queimada com o pai e com a irmã dentro de casa, que se tornou mulher dele mesmo, né? Ela traiu ele. A segunda, que foi uma prostituta em Gaza, quando ele foi lá, arrancou os portões, né? A primeira era de Timna estava a 9 quilômetros da casa dele. A segunda de Gaza, 62 quilômetros. A terceira estava a 13 quilômetros, era Dalila, estava a 13 quilômetros da casa dele. Ele se apaixonou por ela também. Ele só se apaixonou por essas duas, a que se tornou mulher dele, esposa dele, e essa Dalila. E a Dalila foi a que traiu com perfeição, com louvor e distinção. Pensa na traição cruel que ela fez, né? Isso causou a morte dele. As 2 mulheres por quem Sansão se apaixonou traíram ele, as 2, tá certo? Também outro ponto que eu queria colocar aqui para você. Provavelmente a gente vai falar no próximo vídeo sobre a parte final da história de Sansão, mas era necessário fazer essa análise aqui. Então, ao meu ver, Deus poderia ter cumprido o propósito dele na vida de Sansão sem que Sansão terminasse tão mal. A história de alguém que foi traído pelas 2 mulheres por quem se apaixonou, que teve envolvimento com prostituta. Uma história que o cara termina cego, ocupando o lugar de um jumento, de um cavalo, um quadrúpede. Cego, e deram férias pro cavalo lá para poder ficar, né? E aí ele vai morrer, agora na narrativa, com desejo de ódio, vingança, querendo matar os inimigos e tal. Então, tá no propósito de Deus, tá. Mas eu não creio que precisasse ele terminar dessa forma. Ele podia ter sido mais inteligente. De alguma forma, Deus iria conduzi-lo para esse confronto com os filisteus sem que ele perdesse a vida dele. Ele podia ter vivido um pouquinho mais. Então, queridos, para sintetizar e concluir, eu quero só que você me ajude, pesquise, para a gente saber... sabe o que aconteceu lá com o tabernáculo de Siló? E outra coisa, no final agora, como eu preciso viver de forma que Deus cumpra os propósitos dele na minha vida e eu não termine a minha história tão feia na fita como foi Sansão.